Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scriptor. Rapaziada, é o seguinte, saiu vazamentos aqui, Data Mining saiu aqui, beleza rapaziada? É o seguinte, esse link aqui que eu tô, que tem o guia de Duel Links na descrição aí, eu vou deixar na descrição pra vocês, tanto o servidor como o link do Data Mining, tá rapaziada? É o seguinte, mano, saiu muita coisa, tá rapaziada? Saiu muita coisa, tá? A gente vai ver tudo isso nesse vídeo, tá? Vocês estão vendo esse vídeo depois, tá, do vazamento. Então vocês estão vendo esse vídeo dia 18, tá? Porque eu sempre posto vídeo às 10 da manhã e o vazamento saiu, saiu de madrugada e tal, mas não deu tempo de eu gravar ontem, né? Então eu tô gravando, na verdade eu tô gravando no dia 17, mas vocês vão ver no dia 18, beleza? Então saiu muito vazamento aqui na atualização 9.10, tá? Dispositivos do Duel Links, tá? E aqui agora os datamines agora vão ser por assim, tá? Não vai ser mais no DL Meta, tá? Agora vai ser no Discord, que eu vou estar na descrição aí pra vocês. Fora também que eles estão fazendo essa deck lead guide aqui pra poder botar tudo bonitinho, tá? Então vamos lá. Mano, saiu Emancipator, saiu Mundo Novo, saiu um monte de coisa, beleza rapaziada? Então vamos por partes, né? Vamos ali igual serial killers, né? Igual psicopata, vamos por parte, né? Então vamos lá. Vazamento de dados extraídos dia 17 de junho de 2025. Beleza, atualização 9.10 do dispositivo do Duel Links acaba de chegar. Confirma todas as novidades, as novas mudanças, incluindo próximas habilidades, estilos alternativos, recursos, modificações no banco de dados de cartas. Como sempre, um grande obrigado aos diversos data miners, né, de créditos abaixo por atribuir. Bom, esse cara aqui eu vou deixar pra vocês na descrição pra vocês aí o canal dele no YouTube, tá? Ele é um datamine muito bom, tá? Ele é um excelente datamine, vou deixar na descrição pra vocês se inscreverem nele. Ele é americano, tá? Ele é um gringo, ele é maravilhoso, cara, é muito bom. Esse artigo será atualizado continuamente conforme novos vazamentos forem descobertos, então voltem sempre, ou seja, sempre vai ter novos datamines aqui, novos vazamentos, tá? Então eu dei um tempinho pra poder gravar, porque pra poder sair completamente, tá? Então vamos lá. Ideias diversos. Novos códigos funcionados ao jogo, superindo um próximo tipo de monstro, novas cartas crônicas futuras e muito mais. Várias novas funções também foram adicionadas, referente a loja em vez de compra, né? Então loja e compra também, tá? Novo tipo de item, cristal. Pense em algo parecido como gema, ouro, aceleradores de resultado e etc. Então vai ter um cristal diferente para nós, tá? Pra gente poder utilizar ele nas compras do DL, nas lojas e por aí vai, beleza? Aí temos aqui um novo tipo adicionado, o ilusão. Demorou um pouquinho para chegar para nós, mas chegou, tá? Atualizações das cartas crônicas. Aí temos aqui o do Mundial 2025, né? A da K6 e o do Gohus também. Então vai ter um ícone novo de Chronicle, tá? Uma carta Chronicle especial que vai ser de K6, de as K6 do Go Rush, né? E o Mundial em si. Então vai ser desses três tipos de modos novos, beleza? E atualizações das cartas Chronicles, aí temos algumas que vão ter o nome substituído, entendeu? Que nem antigamente era cristal, era a palavra cristal. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram o cristal e botaram joia, né? Com o nome da Chronicle lá, beleza? Agora aqui provavelmente é um novo mundo novo, tá? É o mundo novo que a gente vai ter em setembro, tá? Próximos estilos alternativos, como os skins, igual o Soul Bunny, tá? Então tem várias ideias de personagens, então desconhecidos foram associados a ideias de personagens existentes de dados e resposta do servidor do jogo. Algo vindo anteriormente para o Soul Bunny, né? E o Soul Bunny com fogo, alguns meses atrás. Agradecemos ao Bitchin Piper, né? Que é outro datamine muito bom também. Muito obrigado por ele e esse Brase HD também, por ter tirado esses datamine, por ter descobrido essa mudança. Então, Yamiyugi, Seto Kaiba, Joey, Mai, Teia, Mokuba. Então esses três aqui, né, são skills novas, né, são skins novas para esses personagens. Eu acredito que em vez de a Konami trazer essas mudanças de skins novas para esses personagens, seria interessante eles trazerem o mundo do faraó, né? O mundo do faraó ali com já essas mudanças desses skins, né? Em vez de pegar uma skin do personagem do DM, seria legal eles já trazerem um mundo novo com essas skins modificadas. Seria bem legal.
beleza? E temos aqui outras modificações também, como Yusei Fudo, Jack Atlas, o nosso amigo Corvo, né? O nosso amigo que joga com Blackwing, Kalin Caster também, Blue Angel, tá? O Kalin Caster, o normal, e a versão do Yuga, né? Então temos essas outras skins aqui também. Essas aqui são skins, tá, rapaziada? Essas daqui, ó, que eu falei pra vocês que estão azulzinha, que eu sei pra vocês. Essas daí são skins, tá? Essas realmente vão ser skins da personagem e tal, do Monstruais, tá? E a Blue Angel aqui tem 3 tipos de modos, né? Tem o 13, o 14 e o 15, né? Então ela vai ter 3 modificações aí diferentes de monstruais aí de alterações, beleza? Esses aqui provavelmente são do mundo novo, tá? Pode ser que seja igual ao Soul Burn, né? Que vem com aquela arte, né, alternativa e tal, enfim, igual ao Soul Burn. Mas eu acredito mesmo que seja um mundo novo, né? Que vai ter o Yugi e o Kaiba com esse ar de novo, né? Podia ser um novo mundo aí com essas artes alternativas. Mas se não for, vai ser uma arte alternativa e vai dar bastante gema pra nós, né, rapaziada? Vai dar muita gema pra nós, porque esses aqui são do DM, então vai ter muita gema pra nós. E esse mês vai ter o nosso amigo Merrick Chita, então tem muito vazamento aqui. O DL tá cada vez mais forte, não para de ter vazamentos, não para de ter mudanças, não para de ter novos arquétipos. E assim, rapaziada, o DL, ele sempre vai existir. Por quê? Porque, Scriptor, ele sempre vai existir. Porque ele é um espelho do TCG, tá, rapaziada? Ele é um espelho do TCG e ele é um espelho do anime. Eles são espelho dos dois. O DL, ele é fundamental. Por quê? Porque ele puxa tanto o TCG como ele puxa o anime. Então as skills que a Konami estão criando e estão criando e programando as skills para os arquétipos específicos, algumas são de anime e algumas elas estão criando para poder deixar o deck no meta, o deck virar meta, o deck se tornar meta e poder vender as cartas, tá? Então o que ela vai fazer? Ela sempre vai ter o DL aberto, tá? Sempre o DL vai existir. É muito difícil o DL deixar de existir, tá? Porque ele é um jogo diferente, ele não é igual o Master Duel, tá? Igual o TCG também. Ele é um jogo digital, um jogo totalmente diferente, tá? Com mecânicas diferentes, com o mundo dele é diferente, né? Porque ele mexe tanto o Rush Duel, ele é o único método e jogo que disponibiliza pra gente poder jogar o Rush Duel dentro de um jogo digital. Ele não tem o Master Duel, né? O Master Duel não tem Rush Duel. O DL é do Rush Duel. Os japoneses adoram o Rush Duel. Infelizmente a gente aqui da América do Sul, a gente não curte muito o Rush Duel, porque a gente não assistiu o anime e tal. Eu curto mesmo o DM, porque foi o primeiro Yu-Gi-Oh! Que eu assisti, né? E o DL, ele nunca vai ter fim, tá? Por que você tá falando de Scriptor? Porque sempre vai chegar novidades novas, sempre vai chegar arquétipos novos, sempre vai chegar suportes novos e sempre vai ter nesses suportes novos skills novas. Vão ter personagens novos. A Konami, ela pode criar esses tipos de skins aqui para sempre para os personagens. Ela pega uma skin do Yami Yugi, versão dele Faraó, ela pega e lança pro DL, porque o DL tem essa capacidade de ela poder criar esses novos acessórios, né? Esses novos acessórios que pode ter também, ela pode também no futuro botar esses acessórios para vender, né, rapaziada? Ela pode colocar ali uma skin exclusiva do Yami, Yami Yugi, né, o Merrick normal, o Mokuba, Seto Kaiba, essas rapaziada, ela pode criar uma skin focada nela, né, focado no personagem, que ela pode colocar na loja para comprar, entendeu? Então ela pode colocar ali R$ 25 uma skin exclusiva de um personagem, e ali vai dar bilhete dos sonhos, vai dar a casa Chronicle. Então ela tem muitas ideias que ela pode colocar no DL. E o DL basicamente o jogo é infinito, tá, rapaziada? O jogo é basicamente infinito, tá? Estamos chegando aí, ó, a 9.10, rapaziada, de atualização. 9.10. É muita atualização que o DL teve, cara. É muita atualização que o DL teve. Vai no futuro chegar uma versão mais atual ainda. Vai chegar numa versão 10, uma versão 10. Depois vai chegar uma versão 11, 12. E vai subindo, rapaziada. Vai subindo cada vez mais. Então o DL, ele nunca vai parar de ter atualização. Ele nunca vai parar de ter conteúdo, de ter vazamentos, de ter skins, de ter cartas, de ter habilidades, de ter mundos, de ter gemas, de ter tudo, velho. Ele sempre vai ter uma nova coisa, que nem a gente teve recentemente aí o tipo de coisa Chronicle, né? Que é uma coisa assim específica que só o
Duel Links tem esse tipo de coisa Chronicle. O Master Duel, ele só tem 3 tipos de coisas para você poder pegar, né? Que antigamente o DL tinha, que era basicamente prismático, brilhante e ao normal, né? E agora a gente chegou agora na carta Chronicle. O DL já iniciou com esse negócio Chronicle, né? E ele é o único que tem esse negócio de Chronicle, cara. É maravilhoso. E no futuro, ela pode trazer mais coisas Chronicle, como eles estão dizendo aqui, nas atualizações das crônicas. Eles podem trazer mais itens Chronicles pagos na loja, para você ir e comprar essas coisas do Chronicle na loja. E muita gente vai comprar. Eu sou um cara que vou gastar dinheiro nessas coisas Chronicle, porque essas coisas Chronicle deixam as cartas, assim, incríveis, tá? Então o DL, ele vai muito pra frente, ele vai ter muito conteúdo, que nem agora, estamos chegando agora um novo item cristal, que vai ser parecido com gema, ouro e... Mano, olha isso, eles estão adicionando uma coisa nova pra nós, um recurso novo de cristal, pra gente poder comprar pacotes, um monte de coisa. Então o DL não para de evoluir, não para de ter coisas novas. Temos agora um novo tipo, agora ilusão, que vai chegar aos novos monstros e ilusões. Então, mano, o DL não para. O jogo Yu-Gi-Oh! Em si, ele tá cada vez evoluindo mais, cada vez tendo cartas novas, arquétipos novos. E o DL também tá indo junto. Ele tá um pouco mais atrás do que o TCG. O TCG ele é mais antigo do que o DL. Mas o DL vai pegar aí 8 anos, 9, 10, 11, 12, 13 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de existência. Ele vai sempre ser um jogo assim, sabe? O DL só pode chegar no momento de ele literalmente acabar quando a Konami parar de ter ideias, tá? Quanto mais ela tiver ideia, mais o DL vai evoluindo com isso. Beleza, rapaziada? Então, basicamente, essa é a minha visão que eu tenho, né, sobre as coisas e tal. Agora, vamos para os datamines, né? O datamine, já estamos no datamine, na verdade, né? Vamos para os vazamentos de cartas, tá? Aqui temos algumas modificações de banco de dados de cartas, tá? Aqui fala cartões, mas fala cartas. Então, tem muita carta que a gente vai ler todas, tá, rapaziada? Vamos ler todas as cartas e todas as skills. Então se prepara que esse vídeo aqui vai ser longo, tá? Vai ser muito longo. Então vamos lá. Uma lista de cartas que a Konami mexeu recentemente. Provavelmente vagas, isso não garante que elas virão. Ou seja, não é garante 100% que elas virão, mas foram cartas que foram mexidas, tá bom? Porém, na ferramenta que prevê para os próximos 1 a 3 meses, não estão na lista. Ainda pode vir, não se preocupe, continue adaptando mais ao datamine, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem Emancipator, Fera Cristalina, tá? A gente tem aqui a Quimera, beleza? Então a gente tem 3 tipos de arquétipo. A gente tem Evil Hero, tá? Então temos aqui cartas novas de Elemental Hero, né? As novas artes aqui e tal. Temos aqui Galaxiais, né? Um tipo de arquétipo novo, também Galaxiais. Temos aqui cartas de Coac Meiro, né? Então temos aqui... esse aqui é Quackmeiro, né? Falta mais monstros de Quackmeiro pra gente vir também. Beleza? Temos a Ignite Magic também aqui. Os Ignites, né? E temos mais alguns... Que mais? Bom, enfim. Temos alguns outros monstros aqui de rocha, enfim. E temos outra fusão aqui de Elemental Hero também. Então vamos começar em ordem, né? Que tá assim. Então vamos começar aqui pelos... O primeiro aqui. Que é o AD Libitu de Despia. Então tem Despia também que vão vir. Então vamos começar. Ela é fada monstro, tá? Ele é fada monstro. Ele promete... Ele é nível... Deixa eu ver aqui que nível que ele é. Ele é nível 8, né? Ele é fada, 1500 de ataque e 2000 de defesa. Durante a fase principal, você pode fazer com que todos os monstros atualmente no campo ganhem ataque igual ao seu nível... Ao seu próprio nível, vezes 100. Até o final desse turno do oponente. Se esse card da sua mão ou do campo for usado com matéria de fusão enviada para o cemitério ou banido, lembrando que isso é custo, tá? Você pode escolher um dos seus monstros Despia ou monstro de fusão de nível 8 ou superior que esteja banido ou no seu cemitério, exceto ele. Invoque provocação especial. Você só pode usar cada efeito da Alibi of Despia uma vez por turno. Então basicamente, ele ganha, ele tá no campo, você ativa efeito, todo mundo ganha ataque, né? Vezes o nível. Então não vai funcionar com Link e Exceed, né? Ele só fala de nível. E quando ele é usado como material fusão ou banido, ele traz um bicho, especialmente, né, de nível 8 superior, que esteja banido no cemitério por campo. Então você vai usar ele para fazer fusão e ele já traz outro monstro. Então você pode fazer ele e mais um, né, 2 monstros, fazer uma fusão
e ele ativa efeito e traz outra fusão do cemitério pro campo. Então ele aumenta o volume, né, no campo, beleza? Temos aqui o Adamantipator de água, né? Lembrando, rapaziada, todos os Adamantipator é rocha. Então tem um probleminha aí, tá? Que a gente tem uma carta no DL que ela é um pouco bem problemática, tá? Que é o Block Dragon. O Block Dragon, ele pega monstros rochas pra mão. Ele não pega do atributo terra, ele pega do atributo rocha. E todos eles são rocha. Então ele vai conseguir dar uma consistência a mais pro Adamantipator e também ele pode sim ser invocado banindo os monstros rochas da sua mão ou do cemitério. E ele protege os seus monstros rochas, tá? Então o Block Dragon é uma carta, excelente carta, tá? Ele é uma excelente carta no deck de Despia, tá? E ele vai ser utilizado sim, tá? Ele é uma carta excelente, tá? Se a Konami não dá uma lista nele antes de trazer o Adamantipator, vai dar problema, tá? Vai dar problema aqui, ó. No TCG, ele tá banido, tá? Ele tá literalmente banido. Ele é muito problemático, tá? E ele tá totalmente livre pra nós. Então o efeito dele é o que? O Block Dragon. Ele não pode ser invocado só normal, nem baixado. Ele deve ser invocado especial da sua mão ou do cemitério. Banindo 3 monstros de terra da sua mão ou do cemitério. Então ele tem que banir monstros de terra. Mas o efeito maravilhoso dele é o que? Monstros rocha que você controla não podem ser destruídos, exceto por batalha. Então ele protege seus monstros de efeitos de cartas. Se esse card for enviado do campo para o cemitério, você pode adicionar até 3 monstros rocha do seu deck à sua mão, cuja o nível total seja igual a 8. Então ele pode buscar qualquer monstro do Adamantipator para sua mão. Você pode buscar aqui o de água, você pode buscar aqui o de fogo, você pode buscar o de vento. Então você pode buscar todos eles para sua mão, porque todos eles são de rocha, entendeu? E o Adamantipator é o seguinte: tem os cristais, que são esses de nível 4, né, mais baixo, e tem os Synchros, que são esses monstros aqui, que são as versões deles, tá? Esse Synchro aqui de água do Adamantipator, ele é muito bom, ele é um Synchro maravilhoso, tá? Ele tem uma negação aí de magia, armadilha de efeito de monstros se você tiver um monstro água no cemitério. Então ele é um suporte muito bom para decks de água, como por exemplo o Shark, tá? Você consegue usar ele para poder ter uma negação e tal. E, mano, ele é maravilhoso, tá? Esse Synchro. Mas vamos aqui a versões cristais primeiro, beleza? Então ele é Adamantipator Cristal, ele é Dragtia, ele tem 0 de ataque e 2.200 de defesa. Se esse card for evocado especial por efeito de card Adamantipator, você pode comprar um card, então ele dá uma carta a mais. Se esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro Synchro de água que você controla ou no cemitério. Devolvam ao deck adicional e se isso acontecer, coloque esse card no topo do deck. Então basicamente ele recicla o Synchro no seu cemitério. Então ele tá lá ele tá lá no seu cemitério. É no cemitério? É. Se ele estiver no seu cemitério, você dá alvo no Synchro água, que é a versão Dragonette dele, versão Synchro dele. Devolve ele para essa deck e devolve esse cara pro seu deck, né? Seu deck no seu topo deck, para você poder comprar ele depois. Você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Basicamente todos esses dois aqui eles também fazem igual isso, tá? Ele recicla um monstro Synchro de vento pro seu deck adicional e devolve ele pro topo do deck. E o outro também faz a mesma coisa. Escolhe um monstro de fogo, Synchro fogo no cemitério, devolve ele pro deck adicional e volta ele pro topo do deck. Mas o primeiro efeito dele é diferente, tá? O primeiro efeito desse é se ele foi invocado por votação especial por efeito de Adamantipator, ele compra uma carta, tá? Esse aqui, se ele for invocado por votação especial por um efeito de card do Adamantipator, você pode colocar um card Adamantipator da sua mão ou do seu cemitério no topo do deck. Então ele recicla a carta, tá? Tanto da sua mão como no cemitério ele bota no topo do deck. E o de vento, se esse card for invocado especial por um card Adamantipator, você pode escolher um monstro pedra da sua mão ou do cemitério e coloque no topo do deck. Então basicamente eles fazem isso, tá? Eles reciclam as coisas. Então o de água compra uma carta, o de fogo recicla uma carta da sua mão do cemitério pro topo do deck, e o de vento ele recicla um monstro pedra, né? Que basicamente pedra é rocha, né? Da sua mão ou do cemitério pro topo do deck. Então eles reciclam as cartas. Esse aqui basicamente ele é um monstro 8 genérico, tá?
Ele é um 5/8 genérico. Durante a fase especial você pode escavar 5 cartas do topo do seu deck. E se isso acontecer, devolve cartas que o seu oponente controla para a mão até o número de monstros rocha escavado. Então por isso que eu falo que o Block Dragon seria fundamental no deck. E também os monstros aqui do main deck do Adamacy Painter são rochas. Então vai ser maravilhoso. Quando o seu oponente ativar um card de magia ou armadilha ou efeito enquanto um monstro água estiver no cemitério, então ele é uma negação de magia armadilha, você pode negar a ativação se acontecer, destrua aquela carta. Só pode usar efeito dele uma vez por turno. Então ele é fundamental pro deck de Water Exceed, tá? O deck de peixe, por exemplo, vai querer usar ele, porque ele é um synchro que com certeza esse negate de magia armadilha vai ser utilizável, tá? Porque ele necessita que o seu cemitério tenha um monstro de água, e o deck de peixe vai ter água no cemitério. Agora vamos para o synchro de fogo, tá? O synchro de fogo, ele é um synchro 6, né? Ele é um synchro 6 de fogo, tá? Ele é totalmente genérico. Ele faz a mesma coisa que o de água. Durante a sua fase principal, você pode escavar 5 cartas do topo do seu deck. E se eu fizer, adicione um card Adamacy Painter dentro desses escavados, tá? Durante o turno do seu oponente, se um monstro de fogo estiver no seu cemitério, efeito rápido, você pode escolher um monstro de rocha no seu cemitério e fazer invocação especial dele no campo. Então ele dá um gás a mais, ele é tanto para buscar como para rebornar, então ele é os dois. Então ele busca a carta e faz invocação especial no campo de um monstro rocha no cemitério. Então ele é muito bom, tá? Ele é muito bom também pro deck. E temos aqui o de vento, que também é um synchro 7, né? 7, 1, 2, 3, 4, 5. Não, ele é 6 também, tá? Ele é o synchro 6 também. Ele também é genérico, um regulador e um monstro não regulador. Durante a fase principal, você pode escavar 5 cartas do topo do deck, também, mesma coisa. E se eu fizer, faz invocação especial de um monstro rocha escavado e plus defesa. Então ele acelera, ele faz os outros efeitos dos cristais ser ativado, tá? Porque ele traz uma invocação especial, né? Durante o turno do seu oponente, se um monstro de vento estiver no seu cemitério, efeito rápido, você pode escolher um card no cemitério do seu oponente e bana-o. Cara, ele é maravilhoso, tá? Então você vai querer basicamente passar com o de vento e o de água no campo, tá? Você já tem duas interações aí no turno do cara. Banindo uma carta do cemitério do oponente, né? Um DD Corvo no cemitério do oponente e uma negação de magia armadilha aí no campo do oponente, mano. Então você vai querer esses dois caras no seu turno 1, beleza? Aí agora a gente vai ter o que? A gente vai falar agora das magias, né, do arquétipo, beleza? Então temos aqui o Adamacy Painter Amigos, é uma magia normal. Escave cartas do topo do seu deck em números de montos rocha que você controla mais 5. E se isso acontecer, você pode adicionar à sua mão um monstro rocha escavado com um nível igual ou inferior aos monstros escavados. Além disso, coloque os cards restantes no fundo do deck em qualquer ordem. Pelo resto desse turno, depois que esse efeito for resolvido, você não pode fazer invocação especial, exceto monstros rocha. Então basicamente o que ele faz? É uma magia obrigatória pro deck, tá? Do Adamacy Painter, você tem que ter 3 dela, já vou falando aqui pra você. Basicamente, você vai querer ter 3 de tudo, tá? 3 dessa magia e 3 dos principais monstros do Adamacy Painter, tá? Porque basicamente você vai escavar muito eles e você tem que ter bastante número dele no seu deck principal, beleza? Então a magia de consistência, ela tem que ter 3, porque ela basicamente escava e adiciona o monstro rocha para sua mão. E você pode adicionar o próprio dragão de bloco, né? Você pode adicionar o dragão de bloco para sua mão. Então ela é muito boa mesmo, tá? Agora temos aqui a magia de campo, né? Do Adamacy Painter. Todos os monstros pedra que você controla ganham 500 de ataque e 500 de defesa. Uma vez por turno durante a fase principal, você pode pegar até 5 cards Adamacy Painter no seu deck e colocar no topo do deck em qualquer ordem. Então você vai escolher 5 cartas que você quer do Adamacy Painter e colocar no topo do deck. Maravilhoso. Agora temos mais uma magia aqui embaixo, que é o Sinais Adamacy Painter. Ela é uma magia normal. Escolhe o monstro rocha no seu cemitério. Isso é custo, tá? Ponto e vírgula é custo, né? Você tem que ter o monstro ali no cemitério. E agora vem o efeito. Faz invocação especial em posições de defesa. Então, se você invocou o monstro Adamacy Painter por invocação especial por esse efeito, você pode pegar um monstro rocha de nível 4 ou menos do seu deck e colocar no topo do deck. Então você ativa ela, traz o monstro do cemitério para o campo. Esse monstro vai ativar efeito, né? Dependendo dos efeitos, você vai conseguir ativar efeito dos 3 ali, dos 3 cristais.
Porque ela, o efeito para você conseguir ativar, ele pede uma carta Adamantipator, né? Por ele ser invocado por uma carta Adamantipator, então você vai conseguir ativar esse efeito. E de quebra ainda você vai colocar outro monstro rocha no topo do seu deck. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Agora vamos aqui as traps, né? Temos duas traps. Uma counter trap aqui excelente. É a Ressonância Adamantipatora. Lembrando que essa carta aqui é os sinais, tá? Quando um efeito de monstro for ativado, enquanto você controlar um Synchro Adamantipator, negue a ativação de você destrua aquele monstro. Então você basicamente tem duas negações aí, né? O Synchro de água que nega magia armadilha e a Counter Trap. Você pode usar essas duas cartas no deck de Water Exceed, tá? Você vai fazer ele, que é o Synchro de água, né? Você vai conseguir fazer o Synchro de água no seu campo. E também você vai conseguir fazer a Counter Trap atrás dele. Então você vai ter duas interações aí. Fora aí que o Water Exceed consegue colocar o duelo, consegue colocar mais algumas outras proteções. Então o deck de Water Exceed vai adorar, vai ganhar um poder a mais, tá? Eu gostei bastante dela, é um efeito simples e não é uma vez por turno, tá? Então se tiver duas dela ou três delas, você consegue ativar as três no mesmo turno. Lembrando que cada Synchro é uma vez por turno, tá? O efeito deles é uma vez por turno. Agora temos aqui outra armadilha, a armadilha normal. Oferece como tributo qualquer número de monstros Adamantipator. Depois escolham o mesmo número de cards e destrói. Basicamente é quase igual uma tributo aquele... Eu esqueci aquela armadilha que é da box do herói da visão, que você tributa o monstro e destrói uma carta do cara. É basicamente isso, tá? Ela é uma carta muito boa também, porque se seu Synchro já ativou efeito e já negou e você já usou uma Counter Trap, você pode deixar essa trap lá setada, ativa ela, tributa o seu 5 e destrói uma carta do cara. Então você tem mais uma interação aí, é muito bom. Eu adorei, tá? Vamos ver se tem mais alguma carta de Adamantipator. Eu acredito que não, tá? Vamos ver aqui. Tô batendo o olho aqui, tô vendo se tem mais alguma coisa de Adamantipator, mas eu acredito que não. Acho que é só aquelas lá de cima mesmo, tá? É, basicamente é só aquelas de cima mesmo. Deixa eu ver se tem alguma skill do Adamantipator. Eu acredito que sim. Eu acho que o deck vai ter uma skill para o deck. Vamos ver. Yusei, Quimera, Déspia. Aqui a conexão do céu. Combinações do dragão. Fusão. Eu acho que é essa daqui, não é? Fusão Waterazi. Waterazi, é. Não tem uma skill focada pro deck, mas eu acredito que essa aqui a gente vai usar no Adamantipator. Essa habilidade só pode ser usada se o seu deck adicional tiver um monstro de fusão. Ah, não, fusão de água, não. Então não tem um arquétipo para o deck de Déspia. Não, Déspia não, Adamantipator. Não tem uma skill focada nele. Então a gente não tem uma skill para o Adamantipator, tá? Mas eu acredito que até lá vai ter um vazamento que vai ter uma skill focada neles. Beleza? Agora vamos aqui para as Esfera Cristalina, beleza? Essas Esfera Cristalinas são as versões meio darks, né? São versões alternativas das skins que a gente já tem, né? As versões que a gente tem. E basicamente elas dão consistência a mais para a Esfera Cristalina, tá? Então temos aqui o Mamute, né? Temos aqui o Águia, temos aqui a Tartaruga, temos aqui o Ruby, temos aqui a Pegasus, tá? A Pegasus que traz, tá? Então vamos ler um por um. Então vamos aqui, vamos para o Mamute. Ele é um besta, terra, nível 4, tá? Ele tem 1700 de ataque e 1600 de defesa. C, escuro avançado. Basicamente esse é o arquétipo, tá? Do Esfera Cristalina. É uma versão dark de trevas dele. Tem um campo no DL, se eu não me engano, que é uma versão de trevas que é dessas versões aqui, tá? Então aqui, se um escuro avançado não estiver em uma zona de campo, envie esse card do seu campo para o cemitério. Então eles necessitam do campo. Já começa um pouco a fragilidade do deck, tá? Porque precisa do campo para você funcionar. É igual o deck que a gente tem no DL, que é aquele deck que necessita do campo lá, que eu esqueci o nome. Mas é outro deck que é muito frágil, né? Sem necessidade do campo ali, hoje em dia o DL tá muito rápido. Então é um pouco frágil, mas tudo bem. Uma vez por turno, quando seu oponente ativar um card, o efeito quem tenha como alvo seus cards besta, avançado ou escuro, efeito rápido, você pode negar a ativação. Então basicamente uma multi protege o seu campo. Se alguém tentar dar um Ciclone Cosmo ou MST
ou uma fênix, dando um alvo em alguma carta, algum monstro seu, alguma carta do campo, tanto o monstro como a magia de campo que você controla, você pode negar a ativação. Lembrando que ela não destrói, ela só nega, tá? Uma vez por turno, quando seu monstro besta de cristal avançado for alvo de um ataque, você pode negar o ataque. Então basicamente ela tem uma negação e ela tem duas negações, né? Ela tem duas negações. Ela tem uma negação de ataque e uma negação de alvo de carta que você controla. O Mamute é muito legal, tá? Provavelmente ele vai vir como o SR, tá? Ou o R, provavelmente, tá? Aí falando aqui dos Emancipator, tá? Eu acredito que duas cartas aqui vão ser SR, tá? Que é, essa daqui vai ser SR, beleza? E a Counter Trap vai ser SR, tá? Essas duas vão ser SRs aqui, essas duas. Essa aqui provavelmente vai ser rara, tá? Porque a gente tem muitas proteções de efeitos de destruições hoje em dia, então... Enfim, e tem muitas cartas que não são... É armadilha, então ela é lenta, tá? Ela não é tão poderosa assim. Você dá um lança no seu monstro, por exemplo. Você protege seus monstros, né? E temos aí duas cartas que vai ser SR, tá? Essa aqui não, na verdade, né? Essa aqui não vai ser... Essa aqui vai ser SR. Desculpa. Essa aqui vai ser SR porque ela basicamente adiciona a carta pra mão. Então ela vai ser SR, essa daqui. Essa aqui vai ser... Essa aqui vai ser SR e essa aqui vai ser SR, tá? Aí essas daqui vão ser rara, tá? Esse 5 aqui ele tem cara de ser o R, tá? E esses 3 aqui provavelmente vai ser SR ou raro, tá? Lembrando que eu tô dando um chute aqui a olho, tá? Só por bater o olho assim e eu dar um chute aqui, dê opinião pra mim, dê opinião pra mim. Eu tô dando a minha opinião, que eu acho que deve ser isso, tá? Mas deixa nos comentários aqui o que vocês acham, o que pode ser SR e o que pode ser o R, beleza? Então basicamente ele tem duas negações, né? Negação de alvo e negação de ataque, tá? Se esse card com a zona face pra cima for destruído na sua zona de monstro, você pode colocá-lo com a face pra cima na sua zona de magia armadilha como magia contínua, em vez de enviá-lo pro cemitério. Então ele tem o mesmo efeito da Fera Cristalina normal, né? Só que ele tem esse plus a mais, né? Ele tem essas duas negações. O Mamute provavelmente você vai querer ter 3 dele, né? Porque você quer deixar ele no campo para proteger suas cartas. Ele é muito bom. Agora vamos aqui para o Águia. O Águia, ele também faz a mesma coisa. Você tem que ter um campo, né, para poder descer ele. Você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério e adicionar um escuro avançado do seu deck à sua mão. Então basicamente ele é a consistência do deck, né? Você envia ele da sua mão para o cemitério e busca coisa do deck para mão. Então ele tem que ter 3 dele, tá? Então 3 dele é fundamental, que ele é o que é a consistência do deck. Mas por turno, você pode escolher um card Fera Cristalina avançado que você controla. Devolvam para a mão ou coloque no topo do deck. Legal. Então ele faz esse efeito a mais também. E ele tem o mesmo efeito, né, da Fera Cristalina, que se ele for destruído, ele coloca na zona de magia armadilha, em vez de enviar para o cemitério. Temos aqui a Tartaruga. Ele também é a mesma coisa, tem que ter o campo para poder entrar. Mas ele tem um efeito rápido, ó. Efeito rápido. Você pode escolher um monstro com a face para cima no campo. Mude a posição de batalha. Legal. Então é meio que um livriozinho ali, né? O cara tá vindo atacar, você pega ali ele e bota em defesa. Legalzinho. E ele tem o mesmo efeito das outras feras cristalinas, né? O mesmo efeito padrão da tartaruga, que se ele morre, ele vai para a zona de magia, armadilha contínua. Temos aqui o Ubi. O Ubi, ele é fundamental na Fera Cristalina normal, porque quando ele entra, ele pega os 2 monstros das zonas e invoca a provocação especial, né? Vamos ver se ele tem o mesmo efeito aqui. Então ele necessita do campo também. Envia esse card, envia esse monstro para o cemitério. Tá, mesma coisa. Eu li a coisa errada. Se esse card com a face para cima for destruído nessa zona de monstro, você pode colocá-lo também lá atrás com magia contínua, enfim. Quando esse card estiver com magia, ele for tratado com magia contínua, você pode fazer evocação especial dele em seguida. Então ele é destruído, ele cai lá, você ativa o efeito, ele se invoca de novo. Muito legal. E você pode fazer evocação especial de monstros fera cristalinas amassados que puder nas suas magias e armadilha. Então ele é basicamente o mesmo efeito do Rubik normal, né? Só que o Rubik normal ele entra no campo e ativa efeito e pega monstros da zona. Agora ele não. Se ele é destruído aqui, ele cai na zona lá atrás, ele ativa efeito, se invoca por invocação especial e pega monstros lá e se invocam também. E o efeito dele vai ser um pouco mais nerfado porque a gente só tem 3 zonas do DL, tá, rapaziada? Então a gente vai conseguir no máximo invocar mais um monstro a mais junto com ele, tá? Temos aqui também o Pegasus e Safira.
Ele é igualzinho aos outros dois, preciso do campo, tá? Se esse card for invocado, você pode colocar um dos seus monstros fera cristalina avançado que estiver banido ou na sua mão, ou do deck, ou do cemitério, qual faz para si nas suas zonas de magia contínua, igualzinho o Pegasus normal, tá? E se ele for destruído e tal, você coloca também que eu faço pra cima em vez de vai pro cemitério. É basicamente o mesmo efeito do Pegasus, tá? O que eu gostei de verdade são esses dois aqui, tá? É o Mamute e o Águia, tá? Eles são essenciais. O Águia busca carta e o Mamute protege carta no campo. Então esses são as cartas de Cristalina, né? Fera Cristalina com essa versão Dark, tá? E rapaziada, o vídeo vai ser bastante longo, tá? Tem 35 minutos de gravação aí e vai passar mais de 1 hora, tá? Porque tem muitas coisas aqui, tem muitas cartas aqui que é bom eu ler pra vocês. Então temos aqui também algumas coisas aqui, um arquétipo aqui que é o Baphomet. Ele é muito legal, eu conheço ele do TCG, tá? O Game Radioativo jogou com ele contra o Zé, né? O Zé Online, salve aí pros dois, Game Radioativo e o Zé. Eu gosto muito do canal de vocês dois, eu acompanho o canal de vocês. E vocês fazem duelo e tal, eu gosto bastante. E o Game Radioativo jogou com o deck de Baphomet. Basicamente o que eles fazem? Eles são do tipo besta, demônio e ilusão, tá? Tem uma magia rápida que é a Chimera Fusion, tá? Que ela tá aqui, a Chimera Fusion. Ela faz fusão da Chimera usando monstros Chimera com matéria, tá? E temos esse cara aqui, ilusão, ele é muito bom, tá? Essencial pro deck. E temos, cadê outro cara aqui? Outro cara aqui não tá aqui? Cadê o outro? Tem um que ele se tributa e traz... Ah, ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui ele se tributa, né? E traz uma quimera. Ele tem dois efeitos muito poderosos pro o arquétipo de quimera. Ele é o cavaleiro, ele é muito bom, tá? Ele é essencial pro deck. Mas vocês que não conhecem muito o deck, eu vou ler carta por carta, beleza? Basicamente temos dois tipos de quimera, tá? Temos aqui o Baphomet e temos aqui o Gazelle, tá? Os dois são... Ele é besta e o outro é demônio. Basicamente é uma versão melhorada das versões do Yami-Yugi normal, né? O Yami-Yugi, aquele que ele usa normal lá, o Yami-Yugi do DM normal, tá? E temos duas fusões do Chimera. Tem a fusão que é o boss do deck e tem outra fusão que ela também tem uma interação ali a mais, tá? Eu lembro de cabeça alguns efeitos, mas eu vou ler pra vocês porque eu posso ser que eu esqueça. Então esse aqui é o boss do deck, tá? Ele é uma fusão muito mais poderosa. E ele é a seguinte: Baphomet, o rei místico das bestas fantasma. Ele é o demônio, tá? Ele tem 6 estrelas, beleza? Ele tem 2.400 de ataque. E o outro Quimera tem 2.100, tá? Tem 2.100. Então eu já tenho os ataques, já tenho em mente alguns efeitos também. Mas eu vou ler pra vocês pra poder, né? Vamos ler junto. Dois monstros com tipos diferentes. Quitafera, mas na verdade é besta, tá? Então é besta, demônio e ilusão, tá? Ali tá fera, mas basicamente é besta. O nome desse card se torna Quimera, a besta mística voadora. Todas as fusões vão levar o nome da primeira besta mística guerreira. A primeira fusão da primeira arte do DL, tá? Deixa eu pesquisar aqui pra vocês. Besta mística voadora. É a versão padrão do Yami-Yugi, tá? Aquela que tá no portão que a gente pega aqui, tá? Essa versão aqui. Então ela basicamente falsifica o nome, tá? São, pra vocês verem aqui, tá vendo, ó? Gazelle, na besta mística, e o Baphomet. Os dois, essa versão nova, vão receber o mesmo efeito, tá? Mesmo efeito não, mesmo nome. Igual as arpias. Lembra as arpias? Ela no campo é o nome de arpia. E todas elas têm o mesmo nome? No campo e no cemitério? Então, basicamente, as bestas... O Baphomet e a Gazela, essas novas versões aqui também fazem a mesma coisa, tá? Mas eles têm um efeito a mais. Enquanto estiver no campo e no cemitério, tá vendo? Você só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. Uma vez por turno. Se esse card for invocado por opção fusão, você pode enviar um monstro besta, demônio ou ilusão do seu deck para o deck do cemitério. Então ela joga coisa pro cemitério. E tem um monstro aqui que é essencial e está no cemitério. Que é essa lagartixinha aqui, tá? Ó, essa lagartixinha aqui é fundamental estar no cemitério, beleza? Ela é como se fosse uma proteção. Eu já tenho o efeito dela em mente, mas eu vou ler pra vocês. E aqui tem um efeito rápido dela, que é o boss dela, a interação.
Durante o turno do seu oponente efeito rápido, você pode banir esse card do seu cemitério, depois escolher um dos seus monstros besta, demônio, ilusão banidos e faz invocação especial. Então a ideia dela é você jogar ela pro cemitério, porque ela é o boss, mas tecnicamente falando, quem tem a interação de verdade é essa daqui. É essa quimera aqui que tem interação, tá? Ela é muito mais poderosa e, mano, ela é essencial pro deck. Então ela é basicamente igual, ela mexe com um besta e um demônio, então ela é bem genérica, mas ela perde esses dois. Ela também tem o mesmo efeito da outra, ela leva o mesmo nome da quimera besta voadora, tá? Você só pode usar cada efeito dela uma vez por turno, tá? Se esse card for invocado por sua fusão, você pode ativar um desses efeitos. Envie um card aleatório da mão do seu oponente para o cemitério. Então ela mexe com a mão. Isso é muito, muito, muito forte, sabe? É muito forte e real. Ela mexe com a mão do oponente. Durante a fase final desse turno. Durante o turno do oponente, efeito rápido. Você pode banir esse card do cemitério e depois escolher um monstro, besta, demônio ou ilusão do seu cemitério e fazer invocação especial. Então ela tem o mesmo efeito da de cima. Só que ela é mais forte porque ela mexe com a mão. Então se entra com ela na campo, na fase final, o cara envia uma carta na mão do oponente pro cemitério. Ela mexe com a mão, isso é muito forte, tá? Ela realmente é bem forte. Provavelmente ela vai vir em bundle limitada a 1, tá, rapaziada? Porque esse efeito de mexer com a mão é muito, muito forte, beleza? Mas assim, é minha opinião, claro. Aqui temos a fusão da quimera, tá? Essa fusão, ela é muito poderosa. Ela é quase igual à fusão do Saber Dragon, mas ela é muito mais poderosa a mais do que a fusão do Saber Dragon, tá? Porque ela tem dois efeitos. Ela tem um efeito no campo e no cemitério, beleza? O primeiro efeito dela no campo. Durante a fase principal, você faz invocação especial de um monstro de fusão do seu deck zonal, usando o monstro da sua mão ou do campo com matéria, incluindo um besta ou um demônio. Basicamente você vai fazer os dois quimera, tá? Durante a fase principal, se esse card estiver no seu cemitério e você controlar uma besta mística voadora no seu campo ou no cemitério, então basicamente todas elas vão fazer isso. Aí ela tem esse efeito no cemitério. Adicione esse card à sua mão, tá? Então ele, do cemitério você pode ativar um desses efeitos. Primeiro, adicione esse card à sua mão. E o outro, bane esse card e se acontecer, faz invocação especial de um Gazela, Rei Mística ou um Baphomet do seu deck ou cemitério. Então ela tem dois efeitos no cemitério. Você pode ativar o efeito dela no cemitério e voltá-la para a mão, tá? Você pode ativar ela no outro turno. Ou você pode basicamente banir esse card e trazer uma das duas que está no cemitério, né? Ou do seu deck pro campo. E elas vão ativar efeitos, tá? Então vamos ler para vocês aí as duas, a Gazela e o Baphomet. Primeiro o Baphomet, tá? Ele é um nível 5, demônio, tá? 1400 de ataque e 1800 de defesa. Esse card foi evocado em posição normal ou especial. Você pode adicionar um monstro besta de nível 4 e ou uma fusão quimera do seu deck à sua mão. Então ela busca duas cartas, tá? Ela busca duas. Ela busca o monstro besta e uma fusão. Então basicamente Veiler nesse cara é obrigatório, tá? Veiler e Cálice, Gota é obrigatório dar nele, porque ele puxa duas cartas, tá? Além disso, você não pode fazer evocação do deck adicional especial pelo esse turno, exceto monstros de fusão, normal. Então você pode usar aí a Aleister junto, tá? Você pode usar a mecânica de Aleister junto, beleza? Porque você consegue usar a mecânica de Aleister porque temos aí ele que é de terra, ele que é de trevas na verdade, e temos aqui o lagartinho que é de vento, que ele é fundamental, tá no cemitério, beleza? Daqui a pouco eu vou ler pra vocês. E você se esse card for enviado para o cemitério, você com matéria fusão, você pode escolher um dos seus monstros ilusão no seu cemitério e fazer invocação especial. Então basicamente você consegue trazer a lagartixa aqui do cemitério pro campo, beleza? Então ele é muito bom, ele busca duas cartas, ele é fundamental, ele busca tanto a magia de fusão como a própria Gazela. Então vamos ler aqui a Gazela. A Gazela, a rei das garras místicas, tá? Tem 1500 de ataque e 1200 de defesa. Se esse card for evocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar um demônio de nível 5 ou uma fusão quimera do seu deck à sua mão, tá? Então esse aqui ele adiciona só um. Ou você escolhe a fusão ou você escolhe o demônio. Já o de cima, ele busca duas cartas, tá? Porque ele fala e ou, tá? E ou. Então ele busca duas. Quando fala ou, então você escolhe ou um ou outro. Agora quando tem esse bagulho e o risquinho ou do lado, ele busca duas cartas. Então essa é um texto, uma diferencinha no texto que é muito fundamental pro efeito da carta. Beleza, rapaziada? Quando tem o E do lado do OU, é porque adiciona duas cartas. Quando só tem o OU, é porque você pode escolher um ou outro, tá?
Mas muitas pessoas não sabem desses negócios, né? Então é bom dar uma explicada. Se esse card for enviado para o cemitério com matéria de fusão, igual a outra, você pode adicionar o monstro de ilusões do seu deck à sua mão. Então basicamente ela adiciona a lagartixa, tá? Agora eu vou ler a lagartixa para você. Ela é fundamental no cemitério, tá? Ela é muito poderosa no cemitério. É por isso que eu falo pra vocês que o foco é jogar ela pro cemitério. Por quê? Se esse card for batalhar com o monstro do oponente, nenhum duelista sofre. Nenhum dos dois duelistas pode ser destruído naquela batalha. Basicamente, os monstros de ilusão é isso, tá? É quase efeito Spirit, tá? Só que o monstro de Spirit, no final do turno, ele volta pra mão. Já os monstros de ilusões, eles não podem ser destruídos por batalha, tá? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois morre. Só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. Você pode descartar esse card, é custo, e adicione um monstro que menciona fusão, quimera do seu deck à sua mão. Então ela é fundamental você ter 3 dela, tá, rapaziada? Porque você basicamente vai descartar ela da mão e vai adicionar coisas. Agora vem o efeito absurdo dela. Quando o seu oponente ativar um card ou efeito que tenha como alvo um ou mais cartas que você controla, enquanto você controlar uma quimera besta mística voadora, você pode banir esse card do seu campo ou cemitério, negue esse efeito e se acontecer destrua esse card. Então ela é fundamental, rapaziada. Ela é uma proteção absurda para suas fusões, tá? E é por isso que eu falo que ela é fundamental tá no cemitério. No campo também ela é muito boa, mas no campo você consegue driblar ela, né? Você consegue colocar aí um livro da lua, né? O livro da lua não, o livro Eclipse vira todo mundo para baixo, né? Mas ela no cemitério é fundamental. Se você jogar com um deck contra esse deck, duas interações que você pode dar para parar o deck. Primeira, dá uma Veiler nesse cara aqui, tá? Uma Veiler nele é muito bom, tá? E outra, um DD Corvo nisso daqui, tá? DD Corvo nessa coisinha aqui é muito dolorido também, tá? Lembrando que você pode dar efeito do Veiler nesse cara aqui também, tá? Porque ele é outro a mais no deck. Porque basicamente ele é um card combo, tá? Ele é sozinho, ele comba sozinho, tá? Por quê? O que ele faz? Ele é a mesma coisa da lagartixa, elas não podem morrer em batalha. Ele tem 1900 de ataque, tá? Mas ele tem um efeito avassalador, tá, rapaziada? É o seguinte, só pode usar efeito dele uma vez por turno. Uma vez por turno, efeito rápido. Você pode oferecer ele como tributo, isso é custo, tá? Faz invocação especial de um monstro do seu deck que menciona a fusão quimera, exceto ele, tá? Então você vai trazer quem? Você vai trazer Baphomet. Baphomet ativa efeito, busca a Gazela e a magia de fusão. Então ele sozinho, ele já busca, ele basicamente comba sozinho. Ele é um card combo, tá? Ele é um card combo. Lembrando, rapaziada, esse efeito aqui é custo. Então se você dá uma Veiler nele, ele não vai conseguir se tributar para poder resolver esse efeito, tá? Ele é quase igual o Shiranui do Solitário. O Shiranui, ele não tem que se tributar para trazer um regulador 3 do cemitério do deck. Ele não tem que fazer isso. Mas se você dá um Veiler nele, ele vai se tributar e vai estar com o efeito negado, tá? Então, desceu esse cara, você já dá Veiler nele. Na mesma hora, tá, rapaziada? Desceu ele, você já dá Veiler. Porque ele não vai conseguir se tributar para poder fazer o combo, tá? Aí tem o outro efeito dele no campo, tá? Que é o seguinte. Quando um monstro que seu oponente controla ativar seu efeito e quando você controlar uma quimera, você pode, desculpa, rapaziada, banir esse card do campo ou do cemitério e negue o efeito. Então ele é uma interação de negação de monstro, tá? Então o cara ativou um efeito de monstro ali, você pode simplesmente banir ele do cemitério, tá? E negar a ativação. Então basicamente os dois precisa que a besta esteja no campo. Então basicamente o que acontece aqui, Scriptor? Como é que eu consigo alterar o deck? Bom, primeiro, você pode dar Veiler nesse cavaleiro, tá? Veiler na Baphomet, tá? Ah, beleza, e o cara fez o combo e tal, deixou a fusão, tirou uma carta minha. E agora, como é que eu vou passar dessa fusão? Rapaziada, livro do Eclipse, tá? Livro do Eclipse ele não dá alvo, tá? E ele vai setar a fusão para baixo. Com ela para baixo, você desliga as duas interações dele, tá? Então basicamente é isso, beleza? Então essas são as cartas do Quimera, né? Das mesas místicas, tá? O deck ele tem potencial de ser meta, tá? Ele tem realmente potencial de ser meta. Lembrando que tem que vir essas cartas todas, tá bom? Agora temos aqui o outro arquétipo, né? Que é o Blended, beleza, rapaziada? O Blended aí
Ele é uma carta muito boa também, tá? Um deck muito bom. Temos duas magias rápidas aqui, né? E temos Déspia também, tá? Mas vamos ver aqui o Branded primeiro. Primeiro temos aqui a abertura da marca. É uma magia rápida, tá? Ela se descarta um card, depois pegue o monstro Déspia do seu deck e adicione à sua mão, ou invoca posição especial e posição de defesa. Então é muito boa, magia rápida, muito bom. Além disso, pelo resto desse turno, durante e após esse card for resolvido, você não pode fazer invocação especial do deck adicional, exceto monstros de fusão. Normal. Se um ou mais monstros de fusão que você controla seria destruído por efeito de carta, você pode banir esse card do cemitério. Então, além de ela buscar carta e invocar por invocação especial no seu campo, monstro, né, um dos dois, ela é para uma proteção do cemitério. Ela é maravilhosa, cara, é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Aí temos aqui outra marca, né, marcado em vermelho, também magia rápida. Escolhe um monstro Déspia ou caído de Albaz no seu cemitério, adicione a sua mão. E você pode aplicar um desses efeitos. O outro efeito, o primeiro efeito dela, é fazer uma fusão de nível 8 ou superior do seu deck adicional, banindo cartas, né, banindo monstros da sua mão ou do campo com a matéria de fusão mencionada nele. E ele não pode atacar diretamente nesse turno. Legal, então basicamente ela faz uma fusão, né? E eu não li esse cara aqui também, tá? Ele é Déspia também, ele é do arquétipo, tá? Ele é a Luber, o lobo da corte da Déspia. Beleza, rapaziada? Se esse card for invocação normal ou especial, você pode adicionar um card de magia armadilha marcado do seu deck à sua mão. Se um monstro de fusão com a face para cima que você controla for destruído em batalha ou deixar o campo devido ao efeito de card do oponente, enquanto esse card estiver no seu cemitério, você pode escolher um monstro de efeito que seu oponente controla. É custo. É custo. Invoque esse card de invocação especial e, se isso acontecer, negue os efeitos do alvo até o final desse turno. Só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. E um efeito dele uma vez por turno. Lembrando que só pode usar um efeito dele uma vez por turno. Você não pode ativar cada um. É só um. Ou é um ou é outro. Se você ativou o efeito dele de buscar uma carta para sua mão, você não tem essa negação com o monstro do oponente, tá? Então é um ou é outro, tá? Temos aqui essa Joaninha. Ela tá aqui basicamente jogada aqui, né? Mas ela é rocha. Então basicamente ela mexe com o arquétipo de Adamacy Peito. Você pode descartar esse card. É custo. Você pode invocar a posição normal. Um monstro de terra ou água durante a sua fase principal. Além da sua invocação normal padrão. Tá? Então é muito bom. Porque ela dá... ela dá um gás a mais para o deck de peixe, tá? Ela dá um gás a mais pro deck de peixe e para o deck de coaque também, tá? Então basicamente ele dá consistência, tá? Para o deck de água, tá? E dependendo do arquétipo também dá um gás a mais para o deck de terra. Como por exemplo também os nossos amigos... Qual o nome? Triâmide, tá? Então ela dá um gás a mais para o deck de Triâmide, beleza? Se você controlar um monstro água ou terra, tá? Você não pode fazer invocação especial exceto banir e deixar o campo, tá? Só pode usar a KDV dela uma vez por turno. Então basicamente é isso, tá? Ou água ou terra, ele dá uma normal adicional pra você. Isso é muito bom pro deck de peixe, tá? Porque você normalmente desce o tubarão ali, aí o cara dá uma velha em você, aí você fala, putz, quebrou ali meu campo, cara, não vou conseguir continuar jogando. Aí você tá com ele na mão, você descarta ele e desce uma normal a mais dele. Então é fundamental pra esses decks, tá? Ele é muito bom. Adorei ele, tá? Ah, realmente adorei. E ele é rocha, né? Então ele mexe com o bloco de drago. Então, enfim, é absurdo. Temos aqui o cavalo pepino, né? Cavalo pepino, nossa. Que carta feia da porra, velho. Beleza, ele é basicamente, acho que é nível 8, né? 3, 6... nível 8, caralho, nível 8. Cavalinho nível 8, viado. E... ele é um cavalo, né? Pepinão, planta, né? Se esse card na sua zona de monstro é enviado para o cemitério, esse é durante a fase de batalha. No início da sua fase de batalha, se esse card estiver no seu cemitério, você pode enviar o monstro planta da sua mão ou do campo com a face para cima no seu cemitério. Você pode fazer invocação especial. Tá, você invoca esse card de invocação especial
Então você pode fazer invocação especial de um monstro de qualquer cemitério para o seu campo. Caralho, legal. Porém, envie esse monstro invocado por seu especial para o cemitério no final da fase de batalha. Só pode levar cada efeito dele uma vez por turno. Temos aqui monstros Cyber, né? Temos 2 monstros Cyber. Um Cyber Dark e um Cyber normal. Nossa, arquétipo novo, suporte novo para Cyber Dragon. Que legal, cara. Que maneiro. Então temos aqui máquina monstro, né? Não pode ser normal ou baixado, deve ser invocado com seu especial por efeito de card. Se o seu oponente controlar um monstro, você pode fazer a invocação especial dele. Ele é quase igual o Cyber Dragon normal, né? O nível 5 normal, beleza? Depois você pegue um dragão cibernético do seu deck e invoca o seu especial. Ou equipe. Caralho, que legal! Então ele desce pro especial. Ele desce pro especial. Então ele desce pro especial e traz outro dragão cibernético do seu deck pro campo. Que maneiro, cara. Que legal, velho. Que legal. Além disso, você não pode fazer invocação especial pelo resto desse turno, exceto o monstro máquina. Você pode devolver um dragão cibernético que você controla para a mão. Adicione uma polemização do seu deck à sua mão. Então não é tão interessante não. Não é tão interessante assim não, tá? Mas esse bagulho dele trazer invocação especial, outro monstro dragão cibernético, é muito bom, mano. É muito bom. Desce ele pro especial e desce outro. Com esses dois você pode fazer aí o Infinity, né? Ele basicamente faz Infinity de graça. Temos aqui o Verme Cyber Escuro, tá? A máquina. Ele é nível 5, tá? O nome dele é Dragão Cibernético também. Quando estiver no campo ou no cemitério, se esse card estiver na sua zona, na sua mão ou cemitério, e você tiver monstros, máquina, cyber no campo ou no cemitério, você pode enviar o monstro dragão cibernético da sua mão ou deck para o cemitério em voz de invocação especial. Então você pode adicionar uma armadilha cybernética do seu cemitério à sua mão. Legal, então ele traz o monstro ainda para o seu campo, né? Ele pode enviar o dragão cibernético da mão para o cemitério e fazer a invocação especial dele, e ele ainda adiciona umas cartas ainda. Ele é muito bom, cara, muito bom mesmo. E o nome dele é dragão cibernético. Então você pode dar Special Summon desse cara e descer esse cara pro especial. E ele vai adicionar uma carta pra você. Você pode adicionar várias cartas cibernéticas, né? Como por exemplo a Trap, né? A Trap do Cyber Dragon, né? Que é a... Qual é o nome dela mesmo? Eu esqueci o nome dela. É a Trans alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. A Trans alguma coisa. Aqui, ó. A Cyber Dragon Overflow. Você pode trazer ela pra sua mão. Pô, legal, cara. Então você basicamente dá a especial dele, traz esse cara traz a trap pra sua mão. Ou traz a fusão pra sua mão. Pô, legal, é legal. Temos aqui mais cartas de Déspia, né? Então temos aqui 1, 2, 3, temos bastante carta de Déspia. Então temos aqui o campo da Déspia, né? Déspia, o Teatro dos Marcados. É um campo, né? Durante a fase principal, você pode fazer invocação especial de um monstro de fusão de nível 8 ou superior do seu deck adicional, usando o monstro da sua mão ou do campo com matéria de fusão. Se um monstro que não seja fada de fusão com a face para cima que você controla deixar o campo por efeito de card do oponente ou destruir em batalha, você pode escolher um monstro de fusão de nível 8 ou superior no seu cemitério e faz a invocação especial dele. Que maneiro, cara, que legal. Ela faz fusão e ela traz o monstro do cemitério pro campo, se algum monstro seu for destruído. Maneiro. Temos aqui o Comediante, né? Nível 1, fada. Quando o seu oponente ativar, lembrando que ele tem 0 de ataque e 2 de defesa, tá, rapaziada? Esqueci de comentar. Quando o seu oponente ativar um card, o efeito que ele tenha como alvo um ou mais cartas Déspia virado do cavalo para cima que você controla, efeito rápido, você pode descartar esse card, negue esse efeito. Então ele é uma hand trap de proteção. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Qualquer coisa que dá alvo no seu, ele, em vez de ele dar a mão ali, ó, já nega o alvo. Maravilhoso. Você pode oferecer como tributo um monstro de fusão, é custo, e faz a invocação especial dele, né, da sua mão pro campo. Cara, ele é proteção da mão, tá? Ele protege a mão, tá, rapaziada? Ele protege a mão. Desculpa que eu apertei aqui sem querer, rapaziada. Então, basicamente, ele tem uma proteção dos seus monstros e, basicamente, ele foge uma fusão sua do campo, entrando ele do campo. Então, alguma coisa ali, por exemplo, uma gota, né? Uma gota ali, descartando alguma, tipo... gota é um pouco problemático, né? Porque a gota, ela... Se o cara enviar monstro, você não consegue dar essa interação. Mas...
Se, por exemplo, o cara dá alguma coisa assim, tipo, como é que fala? Cálice, Veiler, esse tipo de coisa, com seus monstros ali, você pode enviar lá da mão e negar esse alvo, né? E se o seu oponente tomar alguma coisa ali, né? Se o seu monstro tomar alguma coisa que você não tem como dar resposta, você pode simplesmente, efeito rápido, tributar sua fusão e descer ela no campo. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. É 3 cópias, tá? Se você vai montar o deck de Despia, 3 cópias. Sem exagero, beleza? Agora vamos aqui para as fusões, né, da Despia. Temos aqui uma fusão. E parece que é o boss, tá? Arte muito doida, tá? Um monstro Despia e um monstro de luz. E mais um monstro de terra. De trevas, na verdade, desculpa. Durante a fase principal, efeito rápido. Você pode escolher um monstro de fusão, Synchro, Exceed ou Link no cemitério do seu oponente, Banal, ou invoque seu especial no seu campo. Cara, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Deixa eu botar o fone pra cá porque minha cabeça já tá começando a esquentar. Tô muito tempo aqui gravando esse vídeo. Já tá 1 hora gravando esse vídeo, rapaz. 1 hora gravando esse vídeo. Tem muito ainda pra ler. Então, o vídeo vai ser longo, tá? O vídeo vai ser longo. Então, basicamente, ele faz invocação especial de um fusão, 5 Exceed ou Link no cemitério do oponente, Banal ou invocação especial. Cara, é maravilhoso você roubar um Link do cara, fazer uma coisa do cara e ativar o efeito dele ainda, né? Porque ele não bloqueia o efeito do cara, é incrível. Ele não bloqueia o efeito do efeito do monstro que você fez invocação especial. Quando esse card for destruído, quando esse card destruir um monstro do oponente em batalha, você pode causar dano ao seu oponente igual ao ataque ou defesa original daquele monstro, se for maior. Então basicamente isso aqui vai ser pela metade, tá? Você vai causar dano pela metade ao ataque e defesa original do monstro, tá? Só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Cara, muito bom, tá? Muito bom mesmo, beleza? Mano, incrível, tá? Incrível, literalmente incrível. Temos aqui outra fusão Despia, tá? Ele é Despia, Quai e X. 2 skins de defesa, 2 skins de ataque, tá? Ah, lembrando, eu esqueci de comentar sobre ataque e defesa dele. É 3.200 os dois, tá? Ele é um demônio, esse aqui também é demônio, tá? Basicamente os Despias são um demônio misturado com fada, tá? Um monstro Despia e um monstro de luz ou trevas. Durante a fase principal, efeito rápido. Você pode alterar o ataque de todos os monstros atualmente no campo para 0 até a fase final desse turno, exceto monstros de fusão de nível 8 ou superior. Se esse card com a face para cima, deixar com a face para cima, sob o controle do seu dono, deixar o campo devido ao efeito de um card do oponente, você pode adicionar à sua mão ou invocar por custo especial um monstro caído de abaixo ou um monstro Despia do seu deck. Caralho, que foda. Se ele deixar o campo por alguma coisa, ele ativa o efeito dele e traz o caído de Albaz. O caído de Albaz, quando entra pro especial, você descarta uma carta e faz fusão das duas cartas do campo. Tanto o seu, ele, né, e o carta do oponente. E você junta os dois pra fazer outra fusão. Cara, incrível, tá? Incrível. Essas duas fusões aqui é essencial pro deck, mano. É essencial. É 2 cópias cada um, tá, rapaziada? 2 cópias cada um, beleza? Temos aqui outro Despia, né? O nível 1 também de fada. Se esse card for enviado para o cemitério ou banido por um efeito de carta, você pode adicionar um monstro Despia do seu deck à sua mão, exceto ele. Você pode banir esse card do seu cemitério, depois escolher uma magia armadilha marcado do seu cemitério. Coloque no seu campo. Olha que legal, ele recicla a carta. Maravilhoso. E você pode ativar cada efeito dele uma vez por turno. Um desses efeitos uma vez por turno. Você pode ativar ou um ou outro, né? Ou de banir do cemitério, ou ele de adicionar a carta para sua mão. Temos aqui o outro Despia, né? Um fada de nível alto. Ele tem 3.000 de ataque e 1.500 de defesa. Se um monstro de fusão, Synchro, Exceed ou Link for invocação especial, essa é durante a etapa de dano, você pode escolher um monstro de efeito no campo. Negue seus efeitos até a fase final desse turno. Nossa, então ele é uma interação aí pro deck de Despia. Que maneiro. Se esse card na sua mão ou do campo for usado como matéria de fusão enviado para o cemitério ou banido, você pode fazer invocação especial desse card. Legal, então ele invoca especial. Só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Cara, maravilhosa, tá? Maravilhosa. Ela entra, nega coisa. Se ela for banida, ela entra de volta. Mano, maravilhoso, cara, maravilhoso. Aí temos aqui agora as cartas de Hero, tá, rapaziada? Chegam umas cartas de Hero. Rapaziada, realmente é muita carta, tá? É muita carta mesmo, tá? Lembrando que a gente não chegou nas skills ainda, tá, rapaziada? Então vai ter muito vídeo. Vai ser muito longo esse vídeo. Vai ser muito longo esse vídeo, tá?
Já chegamos aí 1h04 de vídeo. Lembrando que os meus vídeos não tem edição, tá? Eu tô gravando aqui no seco, tá? Tô gravando aqui, clico ali pra gravar e gravo, tá? Então vamos agora para os Heroes. Lembrando que esses aqui são Evil Heroes, tá? Então temos aqui o Elemental Hero, Flame, Wing, Fúria, Infernal. Dois monstros Elemental Hero, com atributos diferentes. Ele é quase igual ao Sunwise, tá, rapaziada? Ele é quase igual ao Sunwise, tá? Ele é bem igual ao Sunwise. Ele só perde dois Elemental Hero de atributos diferentes, só isso. Ele... se esse card for invocado por fusão, você pode adicionar um card com favorito no nome do seu cemitério ou deck a sua mão. Então basicamente ele busca o equipamento favorito que deixa o seu monstro basicamente inalvável, né? Ele não pode ser alvo, né? Você pode oferecer esse card como tributo. Você pode oferecer esse card quem foi invocado por sua fusão como tributo usando um ou mais monstros normais como matéria. Então esse é custo. Faz invocação especial de um monstro Elemental Hero de nível 7 ou menos do seu deck ou deck adicional que não possa ser invocado por seu normal ou baixado, ignorando as suas condições de invocação. Então basicamente você usando ele com um Nels ou algum outro Elemental Hero normal, você tributa ele e traz ali o Sunwise, tá? Você pode trazer o Sunwise, porque o Sunwise é do deck adicional, ele fala deck adicional, que não pode ser invocado seu normal ou baixado. Então basicamente todas as suas fusões você consegue trazer, ele sozinho ele traz todas as suas invocações adicionais, tá? Ah, lembrando rapaziada, ele traz também os Masked Hero, tá? Porque ele fala ignorando as suas condições de invocação. E os Masked Hero, eles só pedem... Eles pedem para ser invocado como mudar a máscara, tá? Então você consegue trazer os Masked Hero, tá? Porque os Masked Hero, eles necessitam... A invocação deles é mudar a máscara. Só que esse cara aqui, ele burla isso, tá? Ele fala, ignorando as suas condições de invocação. Então você usou ele, você tributa ele e traz um monstro, né? Você consegue trazer aí um Masked Hero, você consegue trazer um Sunwise, você consegue tributar ele, trazer um Sunwise, quando ele é invocado por ação especial, se eu não me engano, ele traz aí a Miracle Fusion. Quer ver? Deixa eu ver. Sunwise. Deixa eu ver se ele consegue resolver efeito, né? Não sei se ele tem que ser invocado por invocação fusão. Não, se esse card for invocado especial, tá vendo, ó? Se esse card for invocado por seu especial, você pode adicionar uma Miracle Fusion do seu deck sua mão, tá vendo? Então, você invoca esse cara no campo, usando um Elemental Hero qualquer, né? Um Elemental Hero normal, tá? Tributa ele e traz o Sunwise. Sunwise ativa efeito, traz o Miracle Fusion. Então, é uma play a mais, um gás a mais, uma fusão diferente a mais no campo e movimenta mais aí no deck, beleza? Temos aqui os Evil Hero, né? Temos aqui o Evil Hero Nels Lord. Temos aqui o Homem Bolha também, versão maligna dele, né? Então vamos ver aqui. Prisão sem saída do herói do mal. Ele é rocha, nível 4. Se você controlar um monstro de fusão que foi invocado por fusão especial usando fusão sombria, você pode descer ele por invocação especial. Só pode fazer isso uma vez por turno, tá? Você pode enviar um monstro herói do seu deck para o cemitério. E se você invocar a fusão herói nesse turno, esse card com a face para cima pode ser usado como substituto de uma das matérias. Ah, legal. Ele é como se for... Ah, ele é literalmente o prisão mesmo. Ele substitui o nome da matéria. Maneiro. Aí temos aqui o Cavaleiro Infernal. Se esse card for invocado no seu normal ou especial, você pode adicionar uma carta. Você pode adicionar um card de fusão negra do seu deck ou cemitério à sua mão. Legal, ele busca magia de fusão negra. Isso é muito bom, cara. Essa magia de fusão é muito boa. Você pode banir esse card e 4 outros monstros do seu cemitério. Baixa uma Super Poly do seu deck. Caralho, ele baixou Super Poly, viado. Maneiro. Você também não pode fazer invocação especial, exceto o monstro herói. Porém, você pode fazer invocação fusão, monstros que devem ser invocados. São fusão especial com monstro fusão, usando fusão negra. Usando os efeitos de monstros. Esse efeito durante até a fase final do seu oponente. Só pode usar aquele efeito dele. Mano, basicamente o primeiro efeito dele é maravilhoso, né? Você adiciona uma fusão negra. E se tiver no cemitério, você bane e baixa uma Super Poly. Basicamente é isso que você vai usar. Agora temos aqui o Lorde, né? Elemental Hero Nels. E mais uma fusão que eu mencione. E mais um monstro de efeito no campo. Basicamente Super Poly, né? Então, incrível. Deve ser invocado por fusão com a fusão sombria. Eita, então o Super Poly não vai adiantar. Não pode ser destruído. Não pode ser destruído por. Não pode ser destruído por efeito especial. Por efeito de. Ah, não pode ser destruído por efeito especial por efeito de cartas, tá?
Se esse card for invocado em posição especial, um ou mais monstros forem enviados para o cemitério do seu oponente. Enquanto esse card estiver no campo, você pode escolher um desses monstros com a face para cima, que seu oponente controla, e tome o controle dele. Legal, legal. Temos aqui o Homem Bolha. Você pode fazer invocação especial da sua mão, porém você não pode fazer invocação especial desse turno, exceto monstros do herói. Incrível. Incrível, 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 incrível. Ele é uma Special Suma a mais, cara. Incrível. Só pode ativar ele uma vez por turno. Se esse card for invocado para especial e você controlar um monstro de fusão que deve ser invocado para especial com fusão sombria, você compra 2 cartas. Maneiro, cara. Ele não descarta nada. Ai, desculpa, rapaziada. Bati o joelho aqui. Bati o joelho na cadeira. Cara, ele entra pro especial e ele dá um volume a mais. E se você controlar uma fusão que for usada como uma fusão negra, ele compra 2 cartas, mano. Não descarta nada. Incrível. Temos aqui esse outro aqui também, que eu não sei o arquétipo dele, tá? Eu vou pular, porque senão vai ter muita coisa pra ler. E já é 1h10. Temos aqui o Galaxy Eyes 10. Ele é muito bom, tá? Mas mais ou menos, tá? Mas ele ainda é bom. Você pode usar 2 monstros nível 10, uma vez por turno. Também foi invocado, realizado por invocação Exceed, usando Galaxy Eyes como matéria. Tinha um monstro crítico, né? Que você controla com matéria. Você pode desassociar 2 matérias desse card. Seu oponente não pode escolher monstros de luz que você controla como efeitos de carta até o final desse turno. Legal. Uma vez por turno, durante a sua fase de apoio, você pode retornar um monstro Exceed Dragão de classe 9 ou menor do seu cemitério ao deck adicional. Então, ele faz invocação especial ignorando as suas condições e usando ele como matéria. Então ele tá ali, você tira 2 matérias dele e protege todo o seu campo de alvo de efeito de carta. Durante a fase final, você devolve um monstro galaxiais do seu cemitério para o deck adicional e ele faz uma invocação Exceed no campo, tá? Ela é bem legal. Aí temos aqui essa Trap, que é Gina Rider, também não vou perder tempo lendo, tá? Porque é o arquétipo de Gina Rider, senão ficar muito tempo aqui lendo essas cartas, tá? Temos outro campo aqui também, Gina Rider. Temos esse Destruidor de Aço também, que é o Gol e alguma coisa. Temos esse... esse aqui é o primeiro Exceed, né, de ilusão, que é legal. Ele é o Povos, né? 2100 de ataque e 1500 de defesa. 2 monstros de nível 4. Você pode escolher o monstro de efeito que seu oponente controla. Nega os efeitos dele. E ele não pode ser... e nesse turno você assume o controle dele até a fase final. Esse é feito rápido se ele estiver com matéria de ilusão. É bem legalzinho ele, cara. Ele é ilusão também, ele não pode ser de batalha. É bem legal. Temos aqui esse Exceed Rank 9 de Reptil, né? Basicamente ele ganha ataque. Efeito rápido, você pode dissociar a matéria desse card e comprar uma carta. Em seguida, cada jogador anexa uma carta da mão no campo a esse card. Basicamente é isso. Temos aqui uma nova carta Coak, né? Ele é o nível 4. Se um monstro rocha com a face pra cima que você controla for enviado para o cemitério, você dá 8 de dano, você pode fazer a classe especial dele da sua mão. Ele vai entrar no Adamse Peito, tá? Se esse card for classe especial, você pode adicionar do seu deck à sua mão um núcleo de ferro Coak Meiru ou um card que eu mencione especificamente como núcleo de Coak Meiru. Então basicamente ele busca o núcleo, né? O que adiciona a carta, enfim. Temos aqui mais um Generider. Não vou ler isso aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Temos aqui mais um Mascarado Flamer, né? Déspia. Isso aqui é Déspia lá de cima, eu tenho que ler isso aqui. Um monstro Déspia e um monstro de luz ou trevas. Enquanto você controlar esse card de provocação fusão, seu oponente deve pagar 600 de PV para cada carta ou efeito. Legal. Então é meio que você pagar o imposto, né? Se seu oponente controlar um monstro de ritual, fusão, 5, Exceed ou Link, legal. Um monstro que cita ritual, legal. Enquanto esse card estiver no cemitério, é feito rápido. Você pode fazer a invocação especial dele, mas bana quando deixar o campo. Legal. Maneiro. Temos aqui mais um Ilusão, que ele também mexe com... Não, é só ilusão mesmo. Só ilusão qualquer. Temos a Mirror Force aqui também, que é do ilusão. Basicamente quando o oponente tem aquele ataque, você, enfim, devolve aqui. Mesma coisa de ilusão. Temos esse gatinho fofinho aqui, que é ilusão também. Vira e compra um card, legalzinho. Temos aqui uma trap que ela simula o monstro que nasce, né? Temos mais alguns Regenator aqui. Temos aprendiz de ilusão também. Aprendiz do pesadelo. Ilusão. Ela é nível 6, tá? Basicamente é nível 6. 2000 de ataque. É basicamente a Maga Negra, tá? Essa aqui é a Maga Negra. Esse aqui é o Mago Negro. Basicamente é isso. Só que versões trevas deles. Você pode fazer invocação especial da sua mão.
ao descartar um card, igualzinho a maga normal, tá? Igualzinho a maga normal. Esse card não pode ser destruído por batalha, nenhum monstro que é destruído por batalha, igualzinho normal. Se esse card fosse normal ou especial, você pode adicionar um monstro de ilusão do seu deck à sua mão. Então a consistência para monstros de ilusão, ela é muito boa, tá? Tem que ter 3 dela, beleza? Temos aqui o Mago Negro. Se esse card batalhar com o monstro, ele não é destruído no início da etapa de dano. Se esse card batalhar contra o monstro do oponente, você pode assumir o monstro do oponente que ele está atacando. Mas por turno, no início da etapa de dano, se um monstro atacar, você pode destruir um card no campo. Maneiro, maneiro. Ele é um Mago Negro 2.0, legal, gostei dele, gostei muito dele. Temos aqui um Primata, né, um Rocha também. Temos aqui mais um Rock alguma coisa, também é Rocha. Temos essa trap aqui também, Gritos Marcados, é do Despia. Se um monstro de fusão for enviado para o cemitério, nesse turno faz invocação especial de um monstro fusão que estiver banido do cemitério. Durante a fase final, se esse card estiver no seu cemitério porque foi enviado para lá, para ativar esse efeito de caído de abaixo, nesse turno você pode baixar esse card. Legal, muito legal. Temos aqui a Aqua Super Maga, é de água também, de efeito de água e tal. Temos mais um Ilusão. Temos uma nave extraterrestre, legal. Temos aqui mais um Grenadier e temos aqui outro Elemental Hero, tá? Um Elemental Hero é uma fusão de Elemental Hero e um monstro de guerreiro, só isso. Tem 2.500 de ataque e 2.000 de defesa e ele é do atributo Luz, tá? Ganha 3 de ataque para cada matéria usada como ele, para vocação. Esse card pode realizar até número de ataques contra monstros. Contra monstros na fase de batalha, até o número de monstros usado como matéria de fusão a ele. Após o cálculo de dano, se esse card lutar contra o monstro do oponente, destrua aquele monstro. E se isso acontecer, causa dano ao oponente igual ao ataque original, vai ser pela metade. E se esse card por invocação fusão for destruído, você pode fazer invocação especial de um monstro guerreiro da sua mão ou deck. Legal. Então ela é uma fusão aí para deixar no campo e conseguir flutuar. Agora temos aqui 13 novas skills, né? 13 novas skills. Essa aqui do Rush Duel eu não vou ler, tá? Então as outras a gente vai ler, beleza? Então vamos lá. 3 novas skills do Speed Duel vazaram, incluindo o esperado desbloqueio do personagem para esse mês, no evento do Merrick, né? E do Akira Zen. Agradecemos ao Britwin por descobrir essas mudanças. Lembre-se que o texto da habilidade não são confirmadas. Até que seja oficialmente lançado no jogo, haverá mudanças. Então, a primeira skill do Merrick. Você só pode usar cada efeito dela, essa habilidade uma vez por duelo. Primeiro efeito. No início do seu duelo, adicione cards de As ao seu deck e deck adicional. Não sei o que significa As. Será que é... Enfim, não sei. Não sei o que significa As. 2. Você pode usar... você pode ser usado antes da sua compra normal dos seus PVs estiverem em 3.000 ou menos. Um dos seus cards de compra normal nesse turno será Divino. Besta Divina aleatória do seu deck. É basicamente aquelas skills que adiciona, né? Os raios, enfim. Temos a segunda skill do Merrick, né? Você pode usar o segundo efeito dessa habilidade uma vez por turno e o terceiro efeito dessa habilidade uma vez por duelo. Primeiro, durante o turno você não pode fazer evolução normal, nenhum monstro, exceto monstros B-salada, mesma coisa que normal todas as skills faz. Segunda habilidade, revele um dragão alado de Ra da sua mão e em seguida jogue um Gosma Guardião da sua mão, deck ou cemitério com a face para cima no seu campo, porém esses efeitos são negados. Então esse Goma aqui, que esse Goma faz? Guardião Slimer. Ele é água, né, 0/0. Se você receberá dano de batalha por efeito, você pode fazer uma invocação especial dele da mão. Durante o cálculo de dano, se esse card batalhar com um monstro do oponente efeito rápido, você pode fazer com que esse card ganhe defesa igual ao ataque do monstro do oponente apenas durante o cálculo de dano. Se esse card for enviado da mão ou do campo para o cemitério, você pode adicionar uma magia armadilha do seu deck à sua mão que lista especificamente Dragão Alado de Ra em seu texto. Legal, então ele joga literalmente esse cara no campo. Maneiro. Terceiro, se seu oponente controlar monstro, né, normal, ou você não controlar nenhum bestas divina, que eu faço para cima, e seus PV ele for 4.100 para cima, adicione o monstro renasce da sua mão. Ah, legal, da sua mão de fora do seu deck. Legal, então ela adiciona um monstro de renasce a mais. Ai, eu tô com a boca seca, rapaziada, é muita coisa para ler. Se você não controlar nenhum card, você pode adicionar um dragão alado de Ra ou um card que eu menciono no seu deck sua mão. Mano, maravilhoso, cara. Deck de Ra,
Deck é dar uma lá de Ra, vai eu voltar, subir, mano. A terceira skill do Merrick. Você pode usar o segundo efeito dessa habilidade uma vez por duelo. A partir do seu turno 2, primeiro efeito. Durante a fase principal você não pode fazer vocação normal? Normal. 2. Embaralhe até 3 cartas da sua mão no deck e jogue a mesma quantidade de discípulo de Ra com a face pra cima no seu campo, de fora do seu deck. Caralho, que legal, cara, que maneiro. Igual igual no anime, mano, muito da hora. No entanto, o controle deles não pode ser alterado. Ah, legal. Não pode mudar a alteração dele. Você não pode pegar ali um monstro do discípulo de Ra e passar pro cara. O cara não pode. Não pode ser alterado. Coloque também no fundo do seu deck. Quando saírem do campo, né? Coloque eles no deck. Coloque eles no deck quando sair do campo. Legal. Depois você pode adicionar um dragão arrado de Ra do seu deck sua mão. Mano, maravilhoso essa skill também, tá? Maravilhosa. As duas skills são muito boas pro Merrick, tá? Muito boa mesmo. Temos aqui a quarta habilidade do Merrick. Você só pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa habilidade uma vez por duelo. Primeiro, você pode ser usado antes da sua compra normal. Baixe uma Metal Flex Slime de fora do seu deck para o seu campo. Você pode ativar no mesmo turno. Essa trap aqui. Basicamente ela cria uma ficha, né? Nível 10, enfim. Ela cria uma ficha. Legal. E o segundo, revele um monstro Divino Beast, né? Da sua mão, embaralhe no seu deck ou envie para o cemitério. Em seguida, compre um card. Então ela também faz esse campo antigo. Deixa eu ver aqui, ó. Um dos cards da compra normal, nesse tudo será o Ancient Treats do seu deck. Então basicamente essa daqui. É uma carta, magia normal. Então vamos lá. Canto antigo normal. Adicione um dragão arrado do seu deck ou cemitério ao sua mão. E se isso acontecer, você pode fazer evocação tributo de um monstro com a face pra cima, além da sua invocação normal padrão normal. Você pode banir esse card do cemitério. E se isso acontecer, faz invocação. Você pode. Não, peraí. Bane esse card do seu cemitério. Se você invocou por invocação tributo o dragão alado de Ra nesse turno, o ataque e defesa dele original se torna a soma do ataque e defesa original dos monstros tributados. Legal! Então aumenta o ataque mais ainda. Maneiro, maneiro, maneiro. Temos aqui a trap, né, que mencionou. Essa trap aqui que tá lá, não sei se vai estar na box, né, mas é uma skill pra ela. Temos aqui coveiro, vou ler a skill de coveiro, tá? Coveiros. Só pode usar terceiro efeito dessa habilidade uma vez por duelo. Então, terceiro dela. Durante esse duelo, você não pode fazer evocação normal ou especial de nenhum monstro, exceto monstros coveiro. Lacado no coveiro. Segunda parte da skill. No início da fase de batalha de qualquer jogador, se você controlar um visionário do coveiro virado com a face para cima, seus monstros ganham 1000 de ataque e defesa. E os monstros do oponente perdem 1000 de ataque e defesa até o Mano, caralho, que foda. Tá? Que foda, tá? Que foda. Muito foda isso, tá? Terceiro efeito. Envie um monstro do coveiro da sua mão para o cemitério. E em seguida adicione um monstro do coveiro do seu deck à sua mão. Normal. Normal. Durante esse turno você pode realizar uma evocação tributo de um monstro do coveiro, além de sua evocação normal baixão. Caralho, que skill foda! Que skill foda pro coveiro. Ela envia um monstro coveiro da sua mão pro cemitério, adiciona outra coisa pra sua mão, e ela deixa você dar um tributo a mais de um coveiro, cara. Que foda, que foda, que foda. Muito foda, essa skill muito boa. Aí temos aqui Strike by relançamento do monstro, né? Você pode usar o primeiro efeito dessa habilidade uma vez por duelo. Apenas se seu oponente controlar um monstro. Embaralhe o monstro. Não, embaralhe um card da sua mão no deck. Em seguida, baixe um renascimento de monstro da sua mão ou do deck. Esse card pode ser ativado no mesmo turno. Então, vamos ler a trap aqui. Se um ou mais monstros forem destruídos por batalha nesse turno, envie um monstro que renasce da sua mão ou deck para o cemitério. Em seguida, escolhe um desses monstros em qualquer cemitério e faz a invocação especial dele. Legal, legal. Então temos aqui uma skill do Yusei Fudo. A skill da Quimera aqui, ó. Nossa, a skill da Quimera aqui eu nem tinha visto. Não, a skill da Quimera tá certo. Eu não tinha, da Emancipator, eu confundi. Mas vamos lá. Yusei Fudo, primeira habilidade. Só pode usar a primeira habilidade e o segundo dessa habilidade uma vez por duelo, isso mesmo? Só pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa habilidade uma vez por turno. Uma vez por turno. Se o seu deck estiver um total de 7 ou mais monstros reguladores, primeiro efeito. Se você controlar um dragão da poeira estelar virado com a face para cima,
Jogue uma estrela ardente de fora do seu deck no seu campo. Esse card pode ser ativado no mesmo turno. Então essa trap aqui, tá, ó. Se você controlar um Stardust no campo, escolhe um card no campo e destrói. Legal, maravilha. Maravilha. Legal, maravilha. 2. Se apenas o seu oponente controlar um monstro, baixe um dragão da Pura Estelar do seu deck adicional para o seu campo. A posição dele pode ser alterada, legal. E depois você pode enviar até 2 monstros aleatórios de nível 2 do seu deck para o cemitério. Caralho, que skill foda, que skill da hora. Ela desce um Pura Estelar no campo, você vira ela, né, e você consegue enviar monstros ali pro cemitério. E se você controlar um Pura Estelar, você desce a trap. Essa trap você vira e destrói a carta no campo. Maravilhoso, maravilhoso, tá? Tem uma skill nova para Sky Strike, cara. Atacante do céu. Este segundo efeito da habilidade só pode ser usado durante uma vez por duelo. Se você tiver 9 ou mais K de magia. As coisas, né? As cartas de magia Sky Striker, tá? E pelo menos um Ice. Um desses aqui que eles pedem do seu extra deck, tá? Então vamos lá. Tá. Sobre o seu primeiro duelo, tá? Do seu primeiro turno. Adicione um Rata, Garak, alternativa, Celeste, tá, do seu deck, de fora do seu deck. Ah, legal, de fora do seu deck. Você não precisa ter elas. Você não precisa ter elas. Ela adiciona pra você. Legal. Máximo 3 cópias de cada nome desse card. Jogue um atacante celeste, que é o campo, né? Com a face pra cima na sua zona de campo, de fora do seu deck. Legal, olha o... Caralho, velho, que skill foda. 2. Envie até 2 cards de Sky Striker da sua mão ou com a face pra cima do campo para o cemitério. Em seguida como cai. Caralho, que skill foda. Ela adiciona os links, né, do seu extra deck. E ela coloca o campo pra lá, mano. Você não precisa nem buscar o campo. Que legal, cara, que legal. Agora vamos ler aqui a skill da Quimera. Só pode usar o segundo e terceiro efeito dessa habilidade uma vez por duelo. 1. Durante esse duelo você não pode fazer invocação normal ou especial, exceto monstros, besta, demônio e ilusão. Normal. 2. Revele um monstro que mencione fusão quimera na sua mão e embaralhe um card da sua mão no deck. Legal. Em seguida adicione uma fusão quimera do seu deck à sua mão. Um deck de consistência, normal. Em seguida você pode enviar um monstro de ilusão barra magia, de trevas, de nível 7 ou 2500 de ataque da sua mão para o cemitério. Beleza. Terceiro efeito. Se seu oponente controlar um monstro, abaixe Quimera, Besta, Mística, Voadora do seu campo de fora do seu deck. Legal, então ela abaixa esse cara diretamente do campo. Maneiro. Temos aqui a skill Despia, né? Só pode usar o segundo e o terceiro efeito dessa habilidade uma vez por duelo. O primeiro efeito, você não pode fazer invocação normal, skill que limita, né? 2. Revele um monstro Despia ou a abertura marcado da sua mão e adicione um monstro Despia ou abertura marcado do seu deck à sua mão. Legal, consistência. Depois você pode adicionar um Despia teatro marcado do seu deck para a sua mão. 3. Se seu oponente controlar um monstro, você envia um monstro Despia do seu cemitério, do seu deck para o cemitério. Depois você pode adicionar um marcado vermelho do seu deck à sua mão. Então basicamente é uma skill para dar uma consistência pro deck. Muito bom mesmo. Aí temos aqui uma skill pro Akiza. Basicamente, Akiza não, é Akira, né? Basicamente é aquele deck que mexe com Tlingit, né? E temos aqui o Governo de Dragões, que basicamente são os Dragon Rulers, né? Então acho que o Dragon Rulers pode ser que venha pra nós. E temos outra aqui que é a fusão Waterazi, né? O Waterazer, né? Que mexe com o arquétipo de água e mexe com o arquétipo de ataque, esses bagulho. Vamos ver esse aqui, ó. Essa aqui é reprise. Então é uma skill que já tem, acho que vai ter de novo, se não me engano. E aqui o Governante de Dragões. Só pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa habilidade uma vez por turno. 1. No início do seu duelo, durante a fase principal, você pode enviar até 2 monstros de fogo, Dragon Rule, da sua mão para o cemitério e compre um card para cada carta enviada. 2. Durante o seu turno 2 em diante, revela um monstro de fogo, Dragon Rule, da sua mão e adicione um monstro de fogo, Dragon Rule, de nível diferente do seu deck à sua mão. Legal. Deck de consistência. E temos aqui outra skill também, tá? Que essa daqui é basicamente ganhar pontos de vida no início do seu duelo. Você pode usar uma vez por turno. Escolhe um monstro, vira a costas pra cima que ele tem 3 de ataque. Até o final de 3 de ataque, na verdade. Então nesse turno. Liga aquele ataque adicional, aquelas skills padrões normais. Então, rapaziada, basicamente esse é o datamine, tá? Esse é o vazamento, tá? Eu dei uma compactada um pouquinho, tá? Porque senão vai ficar muito tempo de vídeo. Já levou aí 1h30 de vídeo, tá? Então é muito longo mesmo. Mesmo que eu fizesse edição e tal, ia dar aí 40 minutos aí de vídeo bruto, tá?
Então é o seguinte, deixa o like, comenta aí o que vocês acharam desse datamine. Se inscreve no canal, compartilha o canal com a rapaziada, tá quase batendo 180 inscritos, tá? Logo logo vão bater 200 inscritos, vão bater essa meta, tá? Na descrição aí tá os Cavaleiros VIPs, tá? Esses valores aí são mensais, vocês têm vários benefícios, tá? Inclusive, Cavaleiros VIPs tem vídeo antecipado, tá? Então se você se tornar Cavaleiro VIP, o VIP Cavaleiro VIP na descrição aí, que é da parte do prata pra cima, vocês têm aí direito a os vídeos exclusivos, tá? Tem conteúdo exclusivos, tem vídeos exclusivos, tem lives exclusivos para vocês também, tem grupos também exclusivos. Dependendo também vocês têm análise de conta, COG, por aí vai. Beleza, rapaziada? Muito obrigado por mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Compartilha o canal com a rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam aí dos datamine, tá? Desculpa de ter um vídeo muito longo. Eu dei uma pulada em algumas cartas, porque senão vai ficar mais do que 2 horas falando pra vocês, tá? E comenta o que vocês acharam aí dos vazamentos, tá? E vamos lá, vamos esperar se esses decks aí, se essas cartas vão vir aí, né? Essas cartas de ilusão vão vir aí nesse mês ou no mês que vem, tá? As skills do Merrick vão vir esse mês, tá? Então o Dragão Alado de Ra pode ser que se torne a meta, tá? Tem umas skills aqui muito boa. Então é isso. Tamo junto, falou, até mais. Falou, fui!